Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Eu vou fazer um vídeo rapidinho para orientar vocês na, na execução da atividade número 16, tá? Ensino religioso para os meus alunos do sétimo ano, tá ok? Especificamente 701, 700 e 701, tá ok? Vamos lá, o tema é sobre lideranças religiosas e a busca do bem comum. Certo? Especificamente, essa atividade ela está falando sobre o bem comum. Deixa eu mudar a minha imagem aqui para cima. E eu estou colocando nessa questão é que, de modo geral, todas as religiões elas cumprem um papel, né, comum, ou seja, um papel que é obrigação de todas as religiões, certo? É promover o bem comum, tá? Mas professor, o que é o bem comum? Eu estou partindo essa visão eu estou partindo de uma perspectiva de dentro da própria religião cristã católica. Tá? É um texto que fala sobre isso, certo? Fala sobre um documento que foi publicado em 1963, chamado Paz na Terra. Tá? E ele fala o seguinte sobre o bem comum. O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade. De modo geral, define os benefícios que podem ser compartilhados por várias pessoas pertencentes a um determinado grupo ou comunidade. Né? Ou seja, o que seria um bem comum? Bem comum é a perspectiva que se entende de que todas as pessoas devem viver dignamente. Todas as pessoas precisam ter acesso a todas as oportunidades, certo? Não é possível um mundo onde um grupo viva melhor do que o outro, certo? Ou seja, todos precisam ter acesso às condições de vida que favoreçam uma boa vida, certo? Isso é um bem comum, ou seja, todos tenham acesso a, a uma boa vida, certo? Todos tenham acesso a direitos que através dos quais eles possam conseguir uma boa vida, né? Isso é um bem comum. Bem comum também está ligado a tudo que é de todos, certo? Tudo que é público. Tudo que é público é de todos, então, portanto, é um bem comum. E, portanto, nós precisamos preservar, certo? Como a escola pública, os hospitais, tudo que todos usam, né, são de todos, portanto, é um bem comum. Então, a escola é um bem comum, professor? A escola é um bem comum, certo? Mas o que eu estou especificando aqui bem comum seria o conjunto de todas as condições de vida sociais que favoreçam a todos, ou seja, é um conjunto das condições que possibilitam que todos tenham uma boa vida, todos vivam bem, certo? É basicamente isso, ok? Então vamos na segunda parte do texto. Eu estou mostrando aqui a hierarquia da Igreja Católica, certo? Tem o Papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, padres e diáconos e a função de cada um, tá? Dentro da hierarquia de liderança da Igreja Católica, ok? Vamos às atividades. As atividades, a primeira questão eu estou colocando o seguinte: tendo como referência o significado de bem comum descrito no texto, explique de que forma essa perspectiva pode
melhorar as relações dentro da escola, certo? Ou seja, de que modo a perspectiva do bem comum pode melhorar as relações dentro da escola, certo? Então, todos terem acesso à educação é um bem comum, certo? E essa educação precisa ser boa. Porque se a escola vai ser boa, ela se torna boa, ela vai ser boa para todos. Então, preservando a escola, não depredando, respeitando os funcionários, respeitando os professores, a direção, certo? Orientando aos colegas, inclusive, a não prejudicar a escola, não depredar a escola, preservar o patrimônio da escola, porque preservando o patrimônio da escola, nós estaremos preservando um bem comum. E automaticamente a educação ela vai se tornar melhor, certo? Então é basicamente nessa direção que eu quero que vocês respondam, tá bom? Na segunda questão, tendo como referência a organização da liderança da Igreja Católica, de que forma essa instituição, através de seus líderes, pode trabalhar em prol do bem comum da sociedade como um todo. Aí vocês podem utilizar aquela organização, né? Bispo, arcebispo, cardeal e tudo mais, e fazer uma relação entre esses bispos, né? De modo que promovam o bem comum, certo? De que forma essa estrutura pode promover o bem comum, né? Por exemplo, o Papa é ele que cria as leis que a Igreja Católica segue, né? Então, se ele passar a criar leis de tolerância, leis não, né? Orientações, né? Todas as orientações que a Igreja Católica segue, grande parte dela é escrito pelo Papa. Então, se ele criar orientações de tolerância uns aos outros, né, de você respeitar as diferenças dos outros, ele vai estar promovendo o bem comum, porque inclusive as minorias estarão tendo acesso a uma boa condição de vida, né? Porque eles não serão discriminados, né? Se essas lideranças dentro de suas igrejas elas começarem a pregar, né? A ensinar a tolerância, o amor ao próximo de fato, sem levar em consideração política,
ou qualquer coisa que seja, mas que valorizasse o ser humano, né? Estará promovendo o bem comum também. Se a igreja começar a orientar a não violência, certo? Ajudar mais os pobres, né? Ou seja, você pode utilizar de várias formas, né? O padre, por exemplo, o padre desenvolver um projeto onde conscientize as pessoas a cuidar do patrimônio público, ou seja, existem várias formas de responder essa segunda questão. É sempre nesse sentido aí, de que modo a liderança da igreja pode contribuir para o bem comum. Ok, gente? Então a gente se vê na próxima. Aquele abraço.